Olá pessoal, aqui é o Paulo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acione aí as notificações para você ser informado a cada novo vídeo pintando por aqui. Nós estamos continuando a nossa exposição no Sermão da Montanha e hoje a parte final das bem-aventuranças e vamos meditar um pouquinho. Aproveitei um pouquinho para sair de casa, para vir aqui na igreja. A nossa igreja tem um campus grande, consideravelmente grande, e não tem quase ninguém aqui, à exceção do nosso pastor. E a gente vai gravar daqui e eu convido você a caminhar comigo hoje, e meditarmos nessa palavra que é tão desafiadora, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12. E diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você já imaginou, aqui está a nossa igreja. Você já imaginou as portas da minha igreja, da sua igreja, um dia terem que ser fechadas? Não por causa do coronavírus, que é algo que pode acontecer com cada um de nós, Pandemias, todas essas coisas podem fazer parte da nossa rotina, mas a gente chegar num momento em que as nossas igrejas têm que fechar a porta por causa de perseguição religiosa. Você já imaginou nisso? Você sabia que a maioria dos cristãos, considerando todas as tradições da cristandade, vivem debaixo de algum tipo de violência e algum tipo de perseguição violenta? Você sabia disso? O normal, sempre na história do cristianismo, foi que o cristianismo tivesse contra si todo o sistema, porque o cristianismo é algo extremamente contracultural, porque o cristianismo nos chama a vivermos uma vida diferente dos padrões desse mundo. Enquanto o mundo ele se detém com coisas relacionadas à satisfação das nossas vontades, o Evangelho nos chama a olhar para o outro. Quando nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, Deus nos chama para enxergarmos e colocarmos o interesse do reino e da sua justiça em primeiro lugar. E a Bíblia diz, e Jesus nos ensina, que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos e sofrem por causa da justiça. E o texto a partir do versículo 11 e no versículo 12 vão deixar claros que essa justiça está relacionada com a própria vontade de Jesus Cristo, com a própria pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por causa do Senhor Jesus Cristo. Está muito longe isso da nossa realidade, mas como eu disse, muitas pessoas têm que dar a própria vida para poderem professar publicamente a sua fé em Jesus. Quantas e quantos testemunhos nós não ouvimos de missionários que foram expulsos de suas casas, quantas pessoas que não foram expulsos de seus empregos, de suas realidades, foram mortos ao longo de 2000 anos de história do cristianismo. Quantas pessoas não foram privadas da sua liberdade, da sua casa por causa de Jesus? Será que realmente vale a pena sofrer por Jesus? Será que realmente aquilo que Jesus tem a nos oferecer, que é a sua graça infinita, vale tudo isso que nós podemos passar em termos de privação e até em termos de possibilidade de até perder a nossa vida? A gente está numa situação muito longe de qualquer tipo de perseguição, mas vira e mexe eu me vejo pensando, e se nós tivéssemos uma perseguição? E se nós fôssemos enviados a um local totalmente hostil ao Evangelho? O que nós faríamos? A primeira coisa que vem é um sentimento de medo, não é verdade? Eu tenho medo de perder a minha vida, eu tenho medo de perder a minha família, eu tenho medo de perder aquilo que está na minha zona de conforto, eu tenho medo de perder aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Ok. Mas quando nós lemos as bem-aventuranças, Jesus classifica aqueles que são perseguidos, aqueles que são atribulados por causa da justiça, ele chama de felizes, seguindo esse jogo de ideias contrastantes.
O mundo acha que aqueles que são perseguidos, as minorias, são infelizes por serem perseguidos, mas Jesus diz que eles são felizes. E por serem felizes, Jesus exige dos seus discípulos que eles tenham uma atitude diferente em relação à perseguição. Não uma atitude de pesar, não uma atitude de covardia, não uma atitude pequena, mas uma atitude que é a atitude da alegria. Alegrem-se! Alegrem-se porque foi assim que perseguiram os pais de vocês, os profetas que vieram antes de vocês, todos aqueles heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11, todos eles sofreram dessa maneira. Será que nós estamos preparados para sofrer desse jeito? Um texto muito interessante aqui é 1 Pedro 3, 14 e 15, que diz o seguinte: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, eu chego na conclusão que a alegria que permeia o crente no seu caminhar, a alegria que faz com que o crente supere todo tipo de perseguição, é a alegria pela esperança que vem da cruz, pela pessoa de Jesus Cristo. E por essa esperança estar tão arraigada em nossos corações, nós podemos dar certeza, razão da nossa fé a todos aqueles que vierem, de alguma maneira, questionar-nos e confrontar-nos. Nessa breve caminhada no Sermão do Monte, até agora, nós falamos sobre as bem-aventuranças, não é verdade? Bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito, aqueles que choram, aqueles que são misericordiosos, aqueles que têm fome e sede da justiça. Todos os aspectos que, de forma mundana e secular, são aspectos não de pessoas abençoadas e não de pessoas felizes, mas de perdedores, de losers, perseguidos, mortos. Como que pessoas assim podem ser abençoados? Simples. Eles têm algo que nem a morte pode lhes tirar. Eles têm algo que é mais valioso do que a sua própria vida, que é a presença de Jesus, que é a mensagem de Jesus, que faz parte de cada célula daqueles que são chamados por eles. Eu fico a pensar, e mais uma vez, meditando, qual seria a resposta que eu daria em momentos de perseguição e se a perseguição um dia vier me afligir? Será que eu capitularia da minha fé como muitos capitularam? Ou será que eu morreria por Jesus, me entregaria às prisões, ou não fugiria das consequências e continuaria firme em Jesus Cristo? Se a minha fé estiver baseada na esperança do Filho de Deus, com certeza Ele dará forças para que eu e você possamos superar, possamos perseverar, possamos aguentar cada ato de perseguição que é jogado contra nós. E embora nós não sejamos perseguidos de forma explícita, violenta, pelo nosso governo ou por religiões adversárias ao cristianismo, nós sofremos algum tipo de perseguição. Como não? Uma perseguição cultural, uma perseguição ideológica, uma perseguição sociológica, uma perseguição de um mundo que funciona com uma mentalidade totalmente diferente daquela que o cristianismo nos convida a ter. Mas que a gente possa não temer, mas que a gente possa permanecer firme, sabendo que aqueles que são perseguidos por amor à justiça, por causa da justiça, por causa de Jesus e do seu Evangelho, são felizes, que esses são chamados a encararem qualquer tipo de perseguição com alegria. Alegrem-se
e regozijem-se, porque grande será o nosso galardão. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos orar pelos nossos irmãos que de alguma maneira estão sofrendo por perseguição pelo mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos em nome de Jesus que Tu tenhas misericórdia na nossa condição, Senhor. Nós que temos tudo e damos pouco valor à nossa liberdade. Ó Pai, tem misericórdia, especialmente dos irmãos que noite e dia sofrem por terríveis perigos, Senhor, neste mundo, por professarem o Teu nome e a Tua fé. Não nos tire a perseguição, mas dá-nos, Senhor, costas mais fortes e condições mais firmes, uma esperança mais sólida em Cristo Jesus, para que possamos vencer todas essas perseguições com alegria, cientes de que nós somos bem-aventurados. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está vendo e assistindo esse vídeo, nesses momentos de restrição que nós estamos passando, nesses momentos, Senhor, em que nós estamos confinados em casa, que a mensagem do Teu Evangelho não esteja confinada da mesma maneira, mas que, seguindo por esses veículos tecnológicos, seguindo por qualquer meio que o Senhor nos possibilite, continuemos a pregoar o Teu Evangelho, mesmo que seja necessário sofrer por ele. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã com uma nova devocional, continuando a exposição no Sermão da Montanha. Tchau!